Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e hoje as notícias não são boas. A patrocinadora master do clube notificou o Corinthians e inclusive deu um prazo para explicações ou pode até rescindir o contrato. Isso seria terrível para a gestão Augusto Melo. Que aliás, Augusto Melo, cadê você, Augusto Melo? Surge uma nova dívida milionária e os salários seguem atrasados. É crise atrás de crise. Mas eu preciso te contar alguns bastidores importantes disso, do que pode acontecer nos próximos dias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, para quem continua inscrito também. Eu estou em férias, mas estou aqui improvisado, estou num hotel aqui em Nova York, acompanhando as notícias e vim aqui conversar com vocês sobre mais um dia complicado, hein? Caramba, hein? Tá difícil o Corinthians, tá difícil. A gestão Augusto Melo, ela está, eu preciso dizer isso, naufragando. E se ele não tomar uma atitude como timoneiro desse barco, eu não sei o que pode acontecer. O Augusto Melo, que é um cara que eu respeito, de verdade, assim, eu não tenho relação com ele, mas sempre me tratou muito bem desde quando assumiu o Corinthians. Sempre fui muito bem recebido por ele nas dúvidas que tirei com ele. Torço, de verdade, torço para que a gestão dele seja correta, dê certo, funcione, porque assim será para o clube. Mas, cara, tá difícil porque ele está optando por um silêncio nesse momento que não é interessante. É um silêncio que só aumenta a fritura do clube, da imagem do clube e especialmente da sua gestão. Então, assim, eu não sei o que pode acontecer e a informação que chegou no dia é que a VaideBet, que já havia mandado um e-mail alertando, depois desse e-mail, o Augusto deu uma entrevista para o canal do Cross, e disse que não estava preocupado com isso, que a patrocinadora, os caras são super leais, que eles foram até São Paulo, se reuniram com ele, que pagam em dia, que está tudo certo. Ele minimizou o assunto, mas a patrocinadora já tinha alertado que não estava feliz com essas notícias, com essas denúncias, que exigiam posicionamento, e podia exatamente buscar uma rescisão de contrato em casos extremos. Acontece que a bola de neve foi só aumentando, não houve um posicionamento, e aí chegamos no dia em que a VaideBet notifica o Corinthians extrajudicialmente, acionando uma cláusula anticorrupção e dando um prazo de 10 dias. Essa notificação foi no dia 27. Então, até o dia 7, até o final dessa semana, o Corinthians tem para explicar. E o Augusto precisa convocar uma coletiva, precisa urgentemente, ou ele vai perder um patrocínio de quase 400 milhões de reais. Que poderiam sanar muitas dívidas do clube, poderia resolver muitos problemas do clube. E mais do que isso, numa relação em que foi criada lá no início, dando uma ideia de que a gestão Augusto Melo era muito mais competente para angariar patrocinadores do que a gestão do Ilho. E aí o que acontece? A VaideBet chega nesse acordo milionário, espetacular, mas chega um ponto em que, exatamente por conta de um intermediário que não foi informado, pelo menos para os seus pares no começo da tratativa, depois para uma comissão repassada desse intermediário para uma empresa laranja e que gerou denúncia no Ministério Público, no Conselho do Clube, de um procedimento que não foi o mais correto, ou pelo menos não passou essa impressão. E aí a patrocinadora pensa o quê? Bom, tá respingando em mim. Provavelmente a patrocinadora, para estar tomando essa decisão, está sentindo na pele, está perdendo valor na sua imagem, muitas vezes até na bolsa de valores há uma queda talvez em número de inscritos, de cadastrados, de seguidores, não sei, mas os caras lá, eles não estão brincando, gente. Para depositar uma grana que eles estarão ou estão depositando no Corinthians, os caras querem retorno, e os caras querem um retorno na sua imagem. E eles estão percebendo que atrelar a sua imagem ao Corinthians num processo que não está tão transparente assim, não é interessante. Então os caras, vejam só, estão acionando uma cláusula anticorrupção. Se o Augusto Melo não falar urgentemente dizendo, gente, não tem nada disso, não tem nada disso, nem que seja para jogar na oposição, dizendo que é intriga, que querem derrubar ele, cara, qualquer coisa, ele precisa negar, ele precisa responder. Ele ficar dizendo que não tem nada disso, não vai resolver. Ele tem que apurar, ele tem que defender investigações, ele tem que fazer ele tem que fazer alguma coisa. Ele está muito omisso no processo. Ele tem que resolver essa situação.
tem até o final da semana para o Corinthians se posicionar. Se não, vai perder. E a informação do Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, é que dentro do Corinthians já há uma avaliação interna de pessimismo, de que, cara, é muito difícil os caras não vazarem. Talvez porque sintam que o Augusto Melo não vai ter essa posição, essa atitude mais enérgica. Ele está fora do Brasil, retorna na quinta-feira e só aí vai tomar conhecimento, vai poder se posicionar. Não sei. Tô realmente preocupado, porque se isso acontecer, inclusive com denúncias que são denúncias sendo comprovadas com algum tipo de irregularidade, algum tipo de ilicitude, é impeachment, gente. É impeachment. Até disso o Augusto Melo está correndo risco. E ele, sei lá, se ele está procurando respostas, ajuda, respaldo jurídico para poder falar primeiro, se for isso, tudo bem, porque não pode deixar a coisa andar do jeito que está. E aí surgiu mais uma informação de que o Corinthians não pagou uma das parcelas do Félix Torres. O Corinthians contratou ele junto ao Santos Laguna do México e tinha que pagar uma parcela no valor de 6 milhões de reais e não pagou. Os caras estão pé da vida e o Corinthians está tentando renegociar. E os caras querem receber o dinheiro. O Félix Torres, que é titular, já está 28 jogos jogando no Corinthians. E aí? Mas que capacidade para contratar e não pagar? E aí, o que isso pode gerar? Mais uma denúncia na FIFA, mais um transfer ban. E segundo o próprio Pedro Ramiro, ainda tem 2 direitos de imagem que estão atrasados no Corinthians. Ou seja, no meio de tudo isso, os jogadores ainda não estão recebendo. Então, assim, a gestão Augusto Melo, ela é muito bem intencionada, pelo menos pela maneira de se expressar, pela forma como chegou no clube. Lá no começo prometia bastante, mas ela está esfarelando dentro das suas promessas. Ele precisa mudar, para já. E não é simplesmente mudar as peças que estão na volta dele, porque tá todo mundo caindo na volta, né? Não é isso. É simplesmente dar uma resposta para o torcedor, para a opinião pública, para os patrocinadores, ou eu não sei o que pode acontecer. Vocês não estão preocupados também? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto a qualquer momento, hein? Com mais informações do Corinthians. Inscreva-se. Fonte do Nicola diz que a Vaidbet vai sair mesmo. Cara, uma informação que eu dei hoje mais cedo no meu blend de informações é que dentro do Corinthians o sentimento é de velório, hein? É um clima assim meio de velório, de despedida. Mas não dá para cravar que eles vão sair, tá? Não dá para cravar que eles vão sair. Então a gente vai aguardar e ver, né, qual vai ser o posicionamento do Corinthians. Eu passei para vocês hoje um posicionamento que o Corinthians está tendo ajuda aí, né, para resolver esse caso. Parece que o Corinthians, né, se mexeu para tentar resolver essa situação, ó, quer ver? Que me passaram aqui hoje. O clube já exigiu da empresa intermediador explicações, que é da Real Mídia lá, né, do São Paulino. Eu nunca vi como apareceu o São Paulino no Corinthians, né, velho? A Ernest Young também, né, está trabalhando para ajudar o Corinthians nisso, que é uma boa, né, porque é uma empresa séria. E o Corinthians alega que não vai dar mais credibilidade ao assunto, que o laudo, nada irá dar mais credibilidade ao assunto que o laudo da Polícia Civil, entendeu? Então o Corinthians está esperando um laudo da Polícia Civil. Pô, a Polícia Civil já dá para, né? Já dá para sair no Datena isso, não dá? Para onde foi o dinheiro do Laranja? É fácil, meu irmão, hoje em dia. É fácil. Você pega uns hackers aí, os caras rapidinho já resolvem isso, tá? Então, até uma pessoa me disse o seguinte: Samir, o Corinthians é uma instituição e não é o Augusto. Como instituição, tudo está sendo feito. Mas independente do que digam daqui por diante, não terá mais relevância que o inquérito da polícia, nada terá mais relevância do que o inquérito da Polícia Civil, tá? Então, gente, o Corinthians está esperando o inquérito da Polícia Civil. Eu não sei como é que vai ficar, por exemplo, se a Vaidbet deu 10 dias para o Corinthians, deu um prazo de 10 dias para o Corinthians resolver essa questão. E se o inquérito da Polícia Civil não terminar nesses 10 dias, nesse período? Lembrando que o documento, né, que eu trouxe para vocês hoje,
mais cedo aí na nossa grade, né? Na nossa grade aí de... Aí, ó, tá aí o documento, eu não vou pôr todo, né? Porque tem dados aí pessoais, mas o documento né, alega aí que eles têm 10 dias, né, para resolver essa parada, e agora é a gente esperar, né, velho? A gente esperar para ver se vai ser devolvido, né? Isso aqui eu vi em alguma série, essa frase, minha mãe dizia só seguir o dinheiro. Eu via muito essa frase aí, o China, é só seguir o dinheiro, né, velho? Entendeu? É só o Corinthians seguir a grana e ver para onde foi, tá? E vamos embora, entendeu? Vamos ver o que né, o Corinthians vai fazer aí nessa questão. Demora demais para ter atitude, presidente omisso, diz o Adriano. Sinceramente, Samir, você acha que o Corinthians deve nessa história do Laranja? Cara, eu como jornalista jamais, né, ia fazer uma acusação dessa. Eu acho que os fatos têm que ser apurados, né? Espero que o Corinthians não esteja envolvido, o Corinthians seja inocente. Cara, e vai ficar bem chato, né? Você imagina a Vai de Bet sai na sexta-feira, e aí na semana que vem fica comprovado que o Corinthians é inocente, que não tem nada a ver. Não sei o que a Vai de Bet vai alegar, tá? Não sei o que a Vai de Bet alegaria sobre isso. Imagine, sai depois o Corinthians é inocente. Eu acho que tem que esperar, né, o inquérito da Polícia Civil para saber se existe realmente culpado ou inocente. Só sei de uma coisa, eu pedi a mãe do China assistir a CSI. Os caras são de ridículo. Ai, meu Deus. Eu estava pedindo, né, para o Corinthians acelerar esse processo exatamente por conta do nome do Corinthians, né, ir para a lama. A gente pode perder um patrocínio master, já perdemos um patrocínio para a manga da camisa. A Emirates, para mim, eu comecei a opinar nos últimos dias, na última semana, que não ia mais ter a reunião por conta de tudo que aconteceu. Não é que eu mudei de informação, não, a informação é uma só. A informação é que ia ter a reunião, isso foi confirmado oficialmente pelo Corinthians, inclusive. Mas o que eu cheguei mais perto é que, né, o Corinthians se reuniu com o Edu Gaspar lá em Londres, o Corinthians não, né, o Augusto Melo, claro, representando o Corinthians, enfim, Corinthians, se reuniu com o Edu Gaspar, com o Igor, e o Kia, do nada, aparece no mesmo restaurante, mas que não houve um encontro entre eles. O Kia, por exemplo, não sentou na mesma mesa ali, né, para conversar alguma coisa, entendeu? Então é isso, tá? É isso que eu sei, meus amigos. Eu não vou ficar esse programa todo falando de Vai de Bet. O assunto é esse, agora é aguardar, meu irmão. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, o Corinthians se envolveu nesse problema aí do intermediário, né? É um intermediário que é conhecido, né, da cúpula lá corintiana, né? Não sei se é amigo, enfim, o que é. A matéria do Juca, não Samir Carvalho, tá? A matéria do Juca diz que o intermediário que ganhou toda essa grana e pagou um laranja, ele foi levado ao clube na campanha eleitoral do Augusto pelo Sérgio Moura. Quem disse é Juca Kfouri, não é o Samir Carvalho, tô dando crédito. Cara, se isso for verdade, esse cara não podia ser um intermediário, entendeu? Não podia. Até porque, né, aí já há uma relação aí, que não é legal, né, velho? Assim, não é ilegal, né? Mas talvez não seja muito moral. Mas, enfim, tudo tem que ser pesquisado aí, tem que ser analisado, investigado, né? É a melhor coisa a se falar. Eu não vou ficar falando disso o tempo todo. Vida que segue. Agora é aguardar, meu amigo. E se perder a Vai de Bet, vamos ter que ir atrás de outro. Pronto. Ponto. Teremos que ir atrás, né, de outro patrocinador. E é até bom, porque eu não gosto de bet mesmo. Eu vesti a camisa do Corinthians a minha camisa do Corinthians, eu ganhando, eu quero sem patrocínio. Quero fazer propaganda para nenhuma bet. Entendeu? Eu não faço aqui. O Antônio Oliveira prometeram para ele um grande reforço.
tá? Uma contratação de peso, uma contratação de um jogador de renome. Tá? Foi prometido isso para o técnico Antônio Oliveira. 5 jogadores no mínimo na janela e um grande reforço. O Augusto me disse que está vindo da Europa com notícias maravilhosas para o Corinthians. Entendeu? Vamos ver, né, se as coisas se encaixam. O Antônio Oliveira, que eu sei, está preocupado no CT Joaquim Grava, claro que não esses dias, né, porque o Corinthians está de folga e só volta a trabalhar amanhã à tarde, desde sábado. O Antônio Oliveira está preocupado com a falta de conversas sobre reforços. Trocar uma ideia. Não estou nem falando da falta de reforços, tá? Foi feita a promessa, o Antônio Oliveira não recebeu nenhum parecer do que o Augusto está trazendo lá da Europa, tá? Ninguém sabe no clube. Espero que realmente seja uma grata e grande surpresa. Para arrebentar, para abafar tudo. Porque o torcedor esquece tudo. Eu lembro na época do Duílio, que eu sentava o aço. Duílio. Aí o Duílio trazia o William. Todo mundo, deixa o Duílio trabalhar. Entendeu? Cara, é só o nosso querido Augusto Melo trazer um medalhão igual ele prometeu, meu amigo, tá tudo resolvido, velho. Trouxe o medalhão, quem não gosta do medalhão, né? Pô, meu irmão, toda vez que eu vou na churrascaria, se tiver um medalhãozinho, tô dentro. Salve, fiel torcida corintiana, a situação do Corinthians está complicada, fiel. O Antônio Oliveira está realmente muito preocupado. Ele não vem falando com a diretoria sobre reforços. Entregou uma lista para o Augusto Melo, mas o Augusto Melo ainda não deu o sinal o que vai ser feito aí em relação a reforços no Corinthians. Mas, segundo as informações vindas do Parque São Jorge, o Corinthians prometeu para ele um medalhão, um atacante de nome. Pode ser o Gabigol. O Antônio Oliveira quer o Daverson. Mas a diretoria já confirmou aí que não vai vir o Daverson. O Antônio Oliveira não está nada confortável. Há uma conversa aí com o Fabinho Soldado diretamente nos bastidores. Existe uma grande preocupação da comissão técnica do Antônio Oliveira, porque até o momento não foi falado aí sobre reforços. Então há um alerta ligado. O Corinthians está na zona do rebaixamento. Vem acontecendo muitas polêmicas nos bastidores do Corinthians, né? E o Corinthians ainda não se mexeu aí em relação à janela de transferências. É de certo que o Pedro Raul está cogitado para ser negociado. Corinthians, membros da diretoria estão desconfortáveis com a situação do Pedro Raul no Corinthians, e por isso o Corinthians vai buscar um centroavante de peso aí também para ser substituto do Yuri Alberto, ou até mesmo titular no lugar dele. Ainda há conversas aí, os nomes comentados: Hernani, Lucas Evangelista, Gabigol, o Daverson, que foi falado agora há pouco, né? Então o Antônio Oliveira se mostra aí muito preocupado nos bastidores por conta dos reforços, que até agora ainda não houveram ainda nem conversas, tá bom? Mas o Antônio Oliveira já fez uma lista para a diretoria do Corinthians, onde está aguardando qual será aí a atitude da diretoria corintiana, né? O Corinthians, que vem sendo assunto apenas fora de campo, corre o risco de perder o patrocínio Master até a sexta-feira. Vai de bet aí, deu um ultimato no Corinthians, deu 10 dias pro Corinthians se explicar. Então, Corinthians precisa abrir o olho. O Augusto Melo só fala com podcast de amigo. Tá na hora dele marcar uma coletiva aí, falar a real aí, principalmente para a torcida, né? Corinthians atrasou a parcela da compra do Félix Torres. Corinthians está com direitos de imagem atrasados. Há um escândalo no bastidores por conta da Vaidbet. Então, ó, tem muita coisa errada acontecendo no Timão. Vamos ver aí o que o Augusto Melo vai trazer pra gente da Europa. Que ele tá viajando na Europa, assistiu a final da Champions, lindo, comendo caviar.
Enquanto isso, o Corinthians está aí com vários problemas extracampo, né? Tomara que ele traga soluções, tomara que ele faça alguma coisa aí, porque a situação tá difícil. E o Corinthians está atrás de um camisa 9 de nome. E o primeiro nome do Augusto Melo é o Gabigol. É sempre o Gabigol. O Gabigol aí precisa rescindir o contrato com o Flamengo para o Corinthians atuar, mas o Flamengo já fez uma pedida aí de 5 milhões de euros para negociar o jogador na janela. Mas, segundo as informações aí do Alexandre Silvestre da TV Gazeta, o Palmeiras está na parada e diz nos bastidores que está negociando com o Gabigol também, tá bom, família? Essas foram as notícias não muito boas, algumas realmente, a situação do Corinthians está difícil, complicada, hein? Vamos ver aí se vai melhorar, o que vai acontecer no resto dessa semana. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado pela audiência de vocês, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!